E acho que agora, eu quero até chamar, Rafa, vem pra cá outra vez, cara. Boa. Boa. Agora vai ter um momento que eu acho muito legal, que é tentar aterrissar um pouco para o nosso universo, né? E falar um pouco mais de design de experiência do nosso jeito. E eu queria começar, se der para colocar a apresentação aqui, com uma coisa, com um número, que sempre que eu vejo esses números me impressionam demais, né? Tem um estudo, acho que um estudo da McKinsey, que fala quanto que o mercado de eventos de liderança, convenções movimenta, né? Então tem esse estudo que indica por ano, mais ou menos 50 bilhões por ano, e aqui a gente não está falando de treinamento, inclusive, são só os eventos mesmo. E aí, esse dado, tem diversos, né? A gente já viu esse dado de diversos jeitos diferentes, né? Mas eu sempre me surpreendo. 85%, a próprio estudo da McKinsey, desse conteúdo, desses eventos, não é retido pelos participantes e não é aplicado. Então a gente vive, olha que loucura, a gente vive num universo onde 85% do dinheiro investido, ele é meio que jogado fora. É como se a gente tivesse 43 bilhões por ano jogado fora e ninguém vai se lembrar em 3 semanas. Então esse é o número que sempre que eu visito, Rafa, isso a gente fica louco lá na Nuts, né? E aí a nossa pergunta é o seguinte, vamos tentar explorar duas coisas. O que é feito nesses 15% que funcionam, e acho que mais do que isso, como que a gente pode aumentar um pouco esses 15%, que é muito pouco, né? E mais ainda do que isso, como que a gente consegue fazer isso nesse mundo que a gente vive, que a gente viu que AI está assustando muita gente, está dominando muito o discurso. E é essa tentativa, indo para o caminho mais arriscado, para a ousadia, né, Rafa, que a gente vai tentar falar aqui. E aí tem um caminho que a gente segue antes de falar das referências, e eu acho que isso aqui vale a pena. Esse é um frame que eu adoro, viu? Depois vai estar no material de vocês, mas para mim, de tudo que a gente escutou, de tudo que a gente viu, a gente resumiu o frame de uma jornada dentro de um evento assim. Como que você antecipa a participação, cria essa surpresa, cria essa ansiedade, como que é a vivência, a entrada, o pico, que momento é o pico, que momento que você tem um insight, como que você sai e que memória você gera. Aqui é uma simplificação, mas é um jeito que eu acho fácil. Todo evento que a gente for fazer, eu acho que a gente tem que olhar para isso e falar, peraí, isso aqui está funcionando? A gente tem a antecipação, a vivência, a memória, mas eu não vou entrar aqui, isso aqui vai estar no material de vocês e tal. O mais legal que a gente vai falar aqui é que não adianta ter aquele frame bonitão e tal se a gente não tiver repertório. E esse repertório, o Conrado fala muito, né, vem de conexões inusitadas. Então não foi por acaso que as oficinas eram de conexões inusitadas. E aí, acho que é um vídeo até, eu perguntei para o Rafa se ele conhecia, ele falou que não conhecia, então eu vou contar, mas é um vídeo muito famoso do Steve Jobs, que ele faz um discurso, eu não sei quem assistiu, mas tem uma parte que ele fala que é o máximo, que ele fala quando ele era moleque, assim, ele não sabia o que fazer da vida, e aí ele foi e fez um curso de caligrafia. Ele adorava e fez um curso de caligrafia e não tinha absolutamente nada a ver com o que ele vivia naquele momento e tal, né? Aí ele falou, na hora de criar as fontes da Apple, que são até hoje as fontes mais bonitas e legais, ele falou, cara, eu saquei aonde eu vou usar esse curso de caligrafia que eu fiz. E é um pouco essa relação das conexões inusitadas. Tem coisas, né, Rafa? A gente gosta, e sempre fala isso, né? Para você ser um designer de experiência melhor, você precisa viver experiências e olhar para fora. Então, a gente não olhar só para o benchmark óbvio, né, que está na nossa frente, de quem é do mesmo mercado. A gente acredita muito nessa necessidade de expandir o repertório para depois ver o que a gente consegue trazer, emprestar e aplicar nas nossas experiências corporativas. E é isso que a gente tem feito, né? E é isso. E aí, então, a gente passou os últimos 6 meses avaliando o que a gente pode fazer que ninguém vai tirar da gente, em termos de design de experiência. Então, a gente vai trazer aqui 5 ferramentas, 5 movimentos, e é o que eu tenho dito, né? O maior paradoxo, a gente está falando de paradoxos aqui. Para mim, o maior paradoxo que a gente vive no nosso universo de eventos é a gente nunca teve tanto conteúdo e, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tão ausente. Então, a gente busca olhar para fora e identificar movimentos que devolvam essa presença, que nos ajudem a devolver essa presença. E aí, o Rafa fez um trabalho maravilhoso. Vale dizer que o Rafa ganhou o prêmio, como que é, de revelação do ano de design de experiência, maravilhoso lá na Nuts, então muito legal. E aí, Rafa, conta pra gente um pouquinho então, vou passando aqui. Boa, vamos lá. Essa ideia de presença, né, que o Rafa falou, acho que é muito legal, porque a gente fala muito de economia da atenção e a gente está usando agora a ideia até da economia da presença, né, porque a nossa atenção
tá no scrolling do TikTok, em tudo, mas será que a gente está presente de fato quando a gente está olhando um stream, né? E daí a gente deu uma, né, expandida mesmo no nosso olhar para buscar em diversas fontes de referência quem está desenhando experiências que convocam de fato a presença das pessoas e o que isso pode ensinar para a gente, né? Então, a gente mapeou 5 movimentos. O primeiro deles é o design poético, né? Olhar para essa ferramenta que todo mundo tem, né? Que movimenta sempre as grandes descobertas, que é a imaginação. Porque a gente não lida mais com a imaginação das pessoas quando a gente está desenhando uma experiência dentro do nosso universo corporativo. Então, a gente olhou aqui para, enfim, diversos cases de imaginação sendo a matéria-prima do que estava sendo criado ali e percebeu que existe uma possibilidade de aprofundar mesmo a nossa conexão, a nossa presença ali, quando o que a gente está vivendo causa um certo estranhamento e um encantamento também, né? Isso está no livro que a gente deixou no kit de vocês. Tudo aquilo que nos encanta entra numa memória afetiva que fica guardada lá no cérebro, num lugar especial que é muito mais acionado a longo prazo, né? Então esse encantamento é o que vai dar profundidade e também a transformação a longo prazo para as nossas experiências, né? Então, aqui o nosso convite é para que a gente pense também, ao desenhar uma convenção, um treinamento, em como a gente pode permitir que as pessoas ali interpretem e se apropriem das sensações também de maneira mais livre, né? De maneira mais individual e principalmente mais lúdica. Não necessariamente com aquele pensamento linear que a gente usa quando a gente está resolvendo problemas nas empresas, mas um pensamento mais próximo da arte, né? E então aqui a gente trouxe, né, jantares imersivos que estão sendo feitos em Dubai e na Ásia como um todo, de forma muito legal também, trazendo muito um storytelling lúdico para comunicar valores e desafios. A gente olhou muito também para o universo da moda e do stage design de desfiles, que trabalham a ideia da poesia de forma muito interessante, porque isso fica memorável, isso gera realmente uma experiência que as pessoas não vão esquecer, né? Que a gente tem 2 desfiles da Chanel, alguns desfiles daí de outras marcas que trabalharam não só a ideia do stage design, mas também da locação, que a gente fala muito, né? Como a gente consegue deslocar do lugar óbvio para um desfile, que seria ali nos galpões das semanas de moda, para fora, para um lugar que tem mais a ver com a marca, né? Como a Jacquemus fez ali num campo de lavanda. E essa experiência também que a Hermès fez e rodou o mundo, que é total baseada na poesia, né? Então, eles falaram menos de produto e muito mais de inspiração e processo criativo, e com isso conseguiram comunicar a identidade da marca de forma muito mais potente do que se tivessem apenas mostrado as bolsas, o processo do tratamento do couro. Não, eles quiseram mostrar o que está por trás e move as pessoas criativas da marca, né? Então, essa ideia do design poético é um convite que a gente faz para trazer um pouquinho mais de poesia e ludicidade para os eventos. E agora o Rô vai me ajudar a aterrissar isso em algumas ideias que a gente tem que podem ser aplicadas nas convenções dentro desse movimento do design poético que a gente mapeou. Afinal de cada ferramenta, né, Rafa, a gente pensou, tá bom, e pra gente aqui, como que a gente usa como a gente traz essas coisas? Aqui trouxe 2 exemplos. Esse aqui é um exemplo que eu acho o máximo. E hoje dá para fazer de jeito muito mais barato. Esse aqui é uma experiência da Sony, que você, antes de entrar, você liberava o teu Instagram, colocava só o teu Instagram ali, e você tinha grupos que entravam de vez em vez nesse túnel com todas essas imagens que apareciam aqui, né? E aí, quando você entrava nesse túnel, para aquelas 5, 6 pessoas, as suas imagens misturadas com imagens da Sony, utilizando AI, inclusive, eram projetadas ali junto com o produto e tal. Então, era muito interessante, porque você não está acostumado numa exposição e ver a tua carinha, ver teus filhos, e ver não sei o quê. E para mim foi muito, muito bacana. E aí fico pensando, numa convenção, será que a gente não consegue hoje brincar com isso também? Ao invés de falar da estratégia no palco ali de maneira fria, a gente entra nessa estratégia literalmente nesse túnel e mistura a estratégia com imagens tuas e tal. Então, esse é um dos exemplos e tal. Outro exemplo é a própria faísca que aconteceu aqui, que é usar a arte. O jeito que a gente começou aqui, né? Eu acho que a gente está tão sobrecarregado, né, de comunicações que são sérias, são objetivas, são sempre utilitárias, com um learning outcome muito claro. Aqui não, a gente está convidando as pessoas para soltarem um pouco o controle, né? Fazendo jus ao nome do festival, e criarem significado mais mágico, mais emocional. Vamos lá, então vamos lá, porque
Já tô aqui Boa, no cronômetro assustado. Aqui, vamos lá. O próximo movimento que a gente mapeou, então, é o Makerspace, né? Aqui a gente está falando de lidar com essa vontade que todo mundo tem de criar coisas, né? Então, como a gente pode convidar as pessoas a serem coautoras também da nossa experiência e não ser um caminho de uma via só, né? Então, em vez de dar soluções prontas para o público, a gente faz um convite através de momentos ali desenhados de forma estratégica na experiência para que elas possam construir significado por conta própria, né? Então, colocar a mão na massa, aqui a gente tem essa pop-up que a Adidas montou em Londres, onde as pessoas criavam, a partir das ferramentas ali, da identidade de marca da Adidas, o seu próprio tênis, né? Elas estavam, então, querendo uma coisa muito personalizada e que, com certeza, ia ser um residual de memória de marca incrível para eles. A Red Bull fez uma coisa parecida também em Detroit, que era uma maratona para as pessoas criarem os seus equipamentos de música com base em materiais ali muito pouco óbvios que estavam ali. Será que dá para tirar música disso? A Intel fez isso também dentro de alguns shoppings dos Estados Unidos, convidando as pessoas para usarem os equipamentos que eles tinham para criar games, avatares, explorarem de forma bastante mão na massa o que eles conseguiam entregar de ferramentas de AI. Aqui a gente tem um museu também que criou uma sala imersiva onde você podia ver o seu design que você desenhava ali, projetado na sala inteira, porque era um museu de decoração, né, o Cooper Hewitt, e se você fosse o decorador daquela casa, né? Então tudo isso ajuda a criar uma conexão muito mais profunda, porque você está sendo coautor da experiência, não é uma coisa simplesmente passiva. Isso a gente tem trazido muito também nas convenções e eventos que a gente desenha, né, Rô? Acho que hoje o matchmaking é um pouco isso já, né? Você poder conectar, participar e tal. E aqui é outro exemplo. Esse evento que está aqui à direita se chama C2 Montreal. E olha que legal, é um evento produzido pelo Cirque du Soleil, é um evento de inovação produzido pelo Cirque du Soleil. Então tinha as coisas mais malucas que eu vi em evento, foi muito, muito legal. E lá foi a primeira vez que eu vi o tal do Brain Date, e para mim foi a parte mais legal. Então você entrava nesse aplicativo, não sei, alguém já ouviu falar do Brain Date? Não, levanta a mão, alguém? Não, é muito legal. É um aplicativo que eles criaram e você colocava lá o seguinte, olha, me interessa, tinham 2.000 pessoas, me interessa falar sobre o tema X, sobre esse assunto. E aí as outras pessoas que queriam falar sobre esse assunto também falavam, esse assunto é legal. E aí o próprio app te dava que horário e que espaço dentro do evento você ia se encontrar. Então você, a cada período, você estava com 5, 6, 8 pessoas conversando sobre um assunto que te interessava realmente, e não sobre um assunto aleatório. E para mim foi a parte mais legal, porque eu conheci um monte de gente falando de coisas que eu queria falar. Não era aquele network que é meio forçado, sabe? Então esse é um que é um pouco maker, que é muito, muito legal, né? Então, esse é um exemplo. Vamos seguindo, porque senão a gente vamos nessa. Então aqui, seguindo nos outros movimentos, a gente também percebeu esse valor de você criar oportunidades para que as pessoas vivam as coisas, em vez de simplesmente serem informadas, se entenderem. Então, é o que a gente chamou de perspectiva de primeira pessoa, né? Essa é acho que é a ferramenta mais poderosa do design de experiência que a gente consegue fazer, que é o deslocamento, né? Então, criar momentos para que você crie significado próprio e profundo e não veja isso simplesmente num PowerPoint, né? Então, quando a gente cria situações para as pessoas, situações imersivas, em que elas vivenciam por conta própria uma experiência do outro, ela consegue empatizar muito mais com aquele olhar, né? Então, aqui a gente está falando de museus que usam muito isso. Esse Museu das Olimpíadas no Canadá, a gente teve ali um museu nos Estados Unidos que fez uma caverna também para as crianças, né? E aqui até uma outra experiência imersiva que mostra que também não precisa ser sempre com a fisicalidade, né? Isso é uma experiência de VR que a gente viu no SXSW. E para lidar com o luto a partir dessa perspectiva de primeira pessoa, é um game, mas que mostra como tudo aquilo que a gente sente, né, e que a gente experimenta na própria pele, não só ouve falar, é incorporado de maneira muito mais profunda na nossa memória afetiva, né? Aqui mais uns takes desse game sobre como lidar com o luto, que é o The Grief Processor. E deixamos vocês aqui com algumas ideias de como isso pode aterrizar para as nossas convenções. Tem uma coisa que eu acho que a gente aproveita muito pouco nos eventos, e daria para aproveitar mais, que é sair do hotel, que é sair para a rua. É o que a gente está fazendo um pouco aqui. E aí, esse é um exemplo muito legal, que é uma empresa de pet, que ao invés de fazer a convenção dentro de um hotel, ele fez meio uma espécie de escape game em ruas. E entregava um kit, que é esse aqui, ó, There's Something
indo na água ali do cachorrinho e tal, e que você tinha que descobrir essa história olhando. Então, visitando o cliente, você tinha que entrar no pet shop, você tinha que conversar com as pessoas. Então, olha que legal, e que isso daria para convencer talvez um sócio, um diretor a fazer isso. Então, esse é um outro exemplo que eu acho legal falar. Essa ideia do safari urbano, do shopper safari, é algo que a gente sempre que fez teve resultados muito transformadores, né? E levando a um outro nível essa ideia de ter uma perspectiva de primeira pessoa, é a gente convidar as pessoas a adotarem a perspectiva do outro, que é algo mais poderoso ainda e mais transformador. Então, como a gente pode criar um ambiente imersivo que ajude as pessoas a verem e sentirem, né, ver com novos olhos, com os olhos de outro, né? Então, aqui a gente tem o principal case que inspira muito a gente, né, que é o The Empathy Museum, que faz a Mile in My Shoes, onde, para contar histórias de pessoas em diversos tipos de situações, ali principalmente de vulnerabilidade, né, esse museu organizava áudios em que as pessoas contavam a sua história de vida, mas para você ouvir esse áudio, você calçava também, tirava o seu sapato, colocava o sapato da pessoa e ia caminhando literalmente no sapato do outro, né? Então, esse processo de empatia radical, ele não é confortável, ele não é imediato, não é uma coisa fácil. É desconfortável, como a Laís estava falando também, né? Mas é um desconforto intencional, porque ele é profundamente transformador quando a gente consegue colocar isso de forma bem desenhada dentro da nossa experiência, né? Então, essa mudança de perspectiva, quando a gente usa essas ferramentas, ela acontece de dentro para fora e tende a ser muito mais verdadeira. Aqui também uma instalação que ficou no lobby de uma empresa farmacêutica que contava as histórias através de áudio, vídeos e fotos, não só de pacientes, mas também dos pesquisadores por trás dos medicamentos que eles desenvolviam, né? Então, tangibilizando de forma muito lúdica o impacto que o trabalho de todo mundo ali naquele escritório tinha na vida real das pessoas, ali na ponta, né? E que essa ideia de criar um museu com depoimentos é algo super poderoso, né? Aqui tem também depoimentos de pessoas queer na Ucrânia, né? E como elas viviam esse apagamento das suas pautas num país em guerra. E a gente aplicou isso de forma também muito legal na convenção da loja Renner S.A., né? A gente criou um museu de empatia também, para um museu de pessoas, para eles poderem ouvir depoimentos, muitas vezes negativos, né? Não tinha uma curadoria ali de só botar quem está falando bem, sobre a experiência com o produto. E isso teve um resultado muito legal também, né? Contar um pouco da nossa troca de chapéus também, outras dinâmicas de empatia, Rô. Eu acho que a troca de chapéus, não sei se foi o Paulo Campos que está aqui que me ensinou, enfim, mas é aquela dinâmica antiga, né? Que você coloca o chapéu do outro e você meio que atua naquele problema como financeiro, como RH, e aí você vive os dilemas. Então é uma dinâmica do de bono, super antiga, mas eu adoro, continuo utilizando ainda, porque é poderosa você realmente resolver um problema se colocando no papel do outro, né, Rafa? Perfeito. E é isso, então, a gente aqui, quando faz isso, convida as pessoas a fazer essa coisa que é difícil de conseguir que aconteça, que é ressignificar, né? Adotar um novo ponto de vista, mudar uma opinião já formada. Quando isso acontece, é muito poderoso. O último movimento que a gente separou aqui para vocês é o de instigar mentes curiosas, né? Tentar desenhar experiências que alimentem essa curiosidade que tudo no mundo de interessante nasce a partir de uma boa pergunta e de uma pessoa curiosa, né? Então, essa ideia de stay curious tem guiado a gente muito também na hora de desenhar a experiência corporativa, que é isso. E se a gente pensasse menos no que a gente precisa responder e criasse momentos em que as pessoas saíssem com melhores perguntas e não necessariamente melhores respostas, né? Isso é algo que a gente tem feito nos festivais aqui, um convite a sair com melhores perguntas. Acho que em todas as edições, na última isso estava muito claro na nossa proposta de tema, que era você estar pronto para sair do óbvio, né? A gente então usou até esse artefato, né, inspirado na ferramenta de city scanning de um benchmark nosso, que era realmente convidar as pessoas curiosas a exercitarem essa curiosidade com novas lentes, né? Quem estava no último Control deve ter ainda esse artefato. Então é isso, né? A gente cria aqui uma forma de alimentar essa vontade das pessoas de seguir investigando, criando novas conexões e interpretando o mundo de forma nova, né? Aqui a gente tem também um exemplo que veio dessas nossas viagens, né? Que é a Mio Wolf, que faz essa exposição interativa, que na verdade não é um museu, não é bem um teatro imersivo, é uma coisa muito única, porque é uma casa
que você não tem um caminho certo para explorar, você está totalmente livre ali para navegar por ela da forma que você quiser, mas nada ali é óbvio, né? Uma máquina de lavar louça vira um portal para outro cômodo e você tem instalações artísticas por todos os lugares, lugares inesperados. Você está livre para explorar lá, você não recebe um guia, um mapa, nada. Você está livre para que a sua curiosidade guia a sua experiência nessa instalação. E essa ideia de soltar um pouco o controle e deixar a curiosidade das pessoas guiá-las é difícil de fazer, né? Abrir mão do controle, mas também é muito poderoso. Aqui também um jantar, né, surpresa dessa agência de turismo da Islândia, que você não sabe onde você vai jantar, você só sabe que vai ser num lugar completamente inusitado. E hoje eles têm 2 anos de fila de espera, então realmente as pessoas são movidas pelo mistério e pela curiosidade. E aqui 2 ideias possíveis que a gente pode aplicar também, que é, primeiro, ao invés de abrir com respostas, abrir com perguntas, né? Então, uma semana antes do evento, começar debriefando respostas em pequenos grupos. E eles próprios se questionarem e entrarem, né? Fazer aquela etapa da antecipação de um jeito bacana. E o outro é isso aqui, essa ideia do Biblioteca do Desconhecido. A gente pode espalhar envelopes pelo evento com perguntas reais, sem resposta. As pessoas vão descobrindo essas perguntas e ajudando a desvendá-las ao longo do evento. E aí, para acabar, Rafa, a parte mais importante, que foi o insight que a gente teve ontem, né, Conrado? E essa foto tem de tudo. É uma foto absolutamente amadora, tosca, mas ela tem uma coisa que é importante. Aqui é a muralha da China, eu e minha esposa e tal, a gente foi lá. E isso despertou em mim uma coisa muito louca, que eu falei, você sobe a muralha de escadinha, quem esteve lá viu, escadinha e tal. Só que para descer a muralha, eles pensaram o seguinte, e se fosse mais legal descer a muralha do que descer pela escadinha? E se a gente colocasse um tobogã para descer a muralha da China? E rolou. Foi nosso segundo dia, né, lá. Eu falei, que legal essa sacada deles. Aí eu comecei a perceber que a China é muito surpreendente em design de experiência. Sempre que a gente pensa em design de experiência, a gente fala, é Disney, né, Estados Unidos e tal. Mas eu vou mostrar alguns exemplos rápidos aqui. E os caras, eles também são muito bons nisso. E me surpreendeu demais, né? Então, por exemplo, assim, cada cidade, mesmo pequena, tem um show absolutamente deixado de boca aberta, que é o diretor é um dos ganhadores de Oscar e tal, que montam esses shows. Então, esse específico, além do show, você recebia um colar, tipo um colar, eu nunca tinha visto, não sei se vocês viram, uma coisa aqui no pescoço que soltava cheirinhos em momentos específicos do show. Então, se rolava aquele show, aí parecia uma flor maravilhosa e tal, não sei o quê, e rolava um cheirinho daquela flor, cara, aqui no teu pescoço. Eu nunca tinha visto isso, essa escala gigante. As marcas descobriram que precisa entreter, precisa criar uma experiência. Então, a Louis Vuitton, com esse navio gigante no meio de Xangai, com uma baita experiência incrível. Essa marca de óculos, Gentle Monster, aqui acho que muita gente já viu, o óculos, assim, by the way, tem um óculos aqui para vocês que quiserem ver. Mas a galera fica de boca aberta com as obras de arte que existem naquela loja. Então, esse rosto gigante que gira e tal. Então, eles descobriram o seguinte, até para vender, ou especialmente para vender, eu preciso criar uma história e preciso criar uma experiência, né? Então, lá, por exemplo, também descobri, isso tudo eu fui meio descobrindo, o maior floresta indoor do mundo está no shopping center lá. E é uma coisa absolutamente arrebatadora. Parece contraditório, né? O shopping e a floresta, mas por que não, né? É isso. E aqui outro exemplo de shopping. Ali, outra coisa que eu achei o máximo, que eu não esperava ver tão cedo assim, é um museu super futurista dedicado à natureza. Então, a natureza está dentro em redomas de vidro, como se a gente já não tivesse mais e fosse estudar ela, mas eu achei muito legal, porque é como se você estivesse reverenciando, se você fosse, cara, deixa eu estudar isso aqui, deixa eu pegar isso aqui e estudar com cuidado, né? E por aí vai. Então, cavernas que eles transformam e tal, enfim. E aí a gente... e tem... Isso aqui, esse vídeo é esquisito, mas eu vou mostrar. Solta esse vídeo, um segundo. Ele é esquisito, que traz uma grade filmando crianças, uma coisa que fala, galera, sim, não acho que é bom, né? Mas o que me chamou a atenção, que foi para mim muito legal, até o ritual de entrada na aula existe. Ou seja, até isso eles pensam num design de experiência e me surpreendeu. Então, tem uma dancinha, eram milhares, aqui tem um trecho, né? Mas eram, sei lá, centenas de crianças ali nesse ritual
que é um pouco, às vezes, assustador, mas eu falei, cara, não, isso é legal, prepara a criança para entrar, cria uma história, cria um arco narrativo dentro desse e tal. E aí, por conta de tudo isso, a gente pensou, cara, tem um monte de missão para a China, né? Missão de tecnologia, de inovação, tem uma galera que faz uma... Mas, pasmem, eu nunca vi uma missão de design de experiência na China. Não existe ainda. Porque, hein, Rafa, lançaremos, ao invés de Made in China, Design in China. Então, essa é a primeira missão que a gente vai fazer em outubro desse ano para a China, específica, focada em design de experiência, para levar quem tiver a fim de ir nas experiências mais legais e voltar com a cabeça que nem a gente voltou, né, que é meio que explodindo. Esse convite para ampliar repertório que a gente está falando que é tão importante dentro do ferramental de um designer de experiência, né? Então, por isso, a gente convidou e criou uma experiência muito facilitada, né? Com debriefing sempre e um processamento de tudo que é visto, mas pensando principalmente em olhar para fora e voltar com um repertório muito renovado, né, Rô? E aí, sim, quem tiver a fim de receber informações e ver, tem o QR Code ali e no link... Aí, Isa, se estiver escutando aí, colocar no link para quem está online também, para a gente ver se tem mais gente interessada nisso além da gente. Se não tem, a gente também, eventualmente, nem faz, esquece essa ideia. Se tiver, a gente faz. Com certeza, né? teremos. Porque eu acho que não existe ainda e acho que pode ser muito legal. É isso, né, Rafa? É isso, pessoal. Então, fica o nosso convite para quem quiser se juntar a gente na próxima missão para a China. Obrigado, pessoal. Valeu.